Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 6 de dezembro. Agora na Espanha, 11 horas e 48 minutos. No Brasil, 7h48 da manhã. Gente, no gráfico semanal, segue aqui o nosso candle comprador. Mas antes de analisar especificamente a BTC, eu reporto aqui para vocês que o jogo é bruto e que a gente precisa fazer o dever de casa. Agora, plataformas de aposta online e já ofertam aqui a opção de apostar em qual será a próxima Cefi a pedir bancarrota, a pedir falência. Então tá aqui, é possível apostar em Crypto.com, na eToro, KuCoin, Bitfinex, Gemini, Robinhood, Binance Americana, Kraken, Binance Mundial ou Coinbase. Ou seja, já é possível apostar nas plataformas de apostas online na próxima Cefi a quebrar. É preciso fazer o dever de casa. Quem ainda não tem os seus ativos criptos autocustodiados, é uma questão de tempo para perder absolutamente tudo. Se isso aqui foi parar nos sites de apostas, vocês podem ter certeza que virou uma corrida maluca agora para poder fazer a autocustódia. Voltando aqui para o nosso gráfico semanal, a BTC tá bonita, tá? Segue aqui, mesmo com essa brutal volatilidade, o nosso candle comprador. Na verdade, a gente no gráfico diário tá aprisionado no patamar da mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que a gente abriu no diário aqui um candlezinho levemente vendedor, com um corpo real muito tímido, praticamente sem pavio, mas o prognóstico é positivo. A gente superou a base da nuvem na projeção. Agora a gente está transitando pela banda superior do canal de Keltner, que está com as três linhas levemente emborcadas para cima. Isso aqui deve ficar mais agressivo em direção à nuvem, tão logo a gente abra um candle comprador em direção a, no mínimo, o centro gravitacional da nuvem, na altura de 18.100, 18.200, que coincide aqui com a base dessa camada congestional e a própria VWAP mensal do mês 11. Então, o gráfico agora está aprisionado aqui no patamar da VWAP mensal do mês 12, mas o nosso objetivo mais imediato é a VWAP mensal do mês 11, em 18.100, 18.200, que coincide com essa camada congestional aqui, que antecedeu esse dump aqui. E no gráfico das VWAPs, a VWAP semanal cruzou de baixo para cima a VWAP mensal, o que é muito bom. Isso não acontecia basicamente desde outubro desse ano, a VWAP semanal estar acima da mensal. Isso é o primeiro indício forte de que talvez a BTC esteja caminhando em direção à própria VWAP anual, que segue ali num patamar acima de 23 mil dólares, quase próxima a MM200 no semanal, em 24 mil dólares, está em 23.200 e pouquinho a VWAP anual. E no intraday a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para a VWAP. Agora a gente está orbitando aqui o patamar da VWAP. Já nesse momento a gente deu uma lambida na lower, vou esperar um ponto seguro para ofertar os sinais. E com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Goldman Sachs supostamente está pretendendo comprar empresas de criptomoedas após o colapso da FTX. O executivo do Goldman Sachs, Matthew Dermott, disse que sua empresa está fazendo a devida diligência para adquirir startups, principalmente de criptografia. Vamos ver a expansão do Goldman Sachs em direção à criptografia. E autoridades e policiais do Texas querem que Sam Bankman-Fried compareça a uma audiência para ser ouvido em fevereiro. Segundo as autoridades do Texas, se ele não comparecer, pode haver consequências para sua liberdade. E a Coca-Cola vai lançar NFTs da Copa do Mundo. As artes ofertadas de forma digital serão produzidas pelo artista G-Monk e vai ter colaboração da Nike e de outras corporações. Vamos ver como vai se desdobrar essa série de NFTs da Coca-Cola. E o Banco Central Europeu deve subir 0,5 ponto percentual em dezembro, diz um membro do conselho do BCE. E a Ucrânia confirma que atingiu bases profundas dentro do território russo. Drones lançados
a mais de 300 milhas do próprio território ucraniano, agora estressa o nível de tensão dessa guerra para um limite que até agora não havia sido alcançado. E esse ataque da Rússia dentro do território russo, a mais de 300 milhas da região de fronteira, vai testar os limites da aliança Ucrânia-Estados Unidos. Segundo analistas, autoridades do Kremlin já falaram que esse ataque não vai ficar sem resposta e o Kremlin já havia avisado que qualquer ameaça à Federação Russa justificaria o uso do artefato ou dos artefatos nucleares. Esperamos sinceramente que essa guerra não evolua para um conflito nuclear, talvez até intercontinental, porque se os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, teoricamente eles entrariam no espectro de alvos da própria Rússia. Enfim, isso aqui tá virando um balaio de gato, essa guerra. A BTC segue acumulando muito forte, nosso candle comprador no semanal segue perfeito. Muito provavelmente a gente está aprisionado no patamar da VWAP do mês 12, mas o nosso alvo mais imediato segue sendo o patamar da VWAP do mês anterior, e de lá a gente vai buscar a camada congestional subsequente, que é essa aqui, ó, que coincide com esse centro gravitacional do setor mais espesso, na altura de 19, 20 mil dólares, podendo bater até 23, 24 mil dólares, que é onde está a MM200 no semanal. Quem viver verá, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Algorand. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.